cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Para mim é motivo de muita alegria, muita felicidade no meu coração de estar aqui mais uma vez na igreja sede, louvando, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. Desde já eu agradeço ao pastor Paulo, nosso pastor presidente, pela rica oportunidade a qual tem me dado de poder trazer uma palavra concernente à Páscoa, a esta cantata e ao que iremos falar, louvar e glorificar, que é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço à amada igreja que abra a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Em poucas palavras, a gente vai falar um pouquinho do tema, do propósito e por que estamos aqui. A nossa Páscoa é Cristo. A palavra do Senhor diz assim: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Tome seus assentos louvando, adorando, bendizendo o nome daquele que vive, o nome daquele que reina e o nome daquele que está nesta cantata de Páscoa, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O tema central da Bíblia Sagrada é Cristo. A rocha a qual a igreja está alicerçada é Cristo. O foco da igreja é Cristo. O tema desta cantata é Cristo. A Páscoa é Cristo. E a palavra Páscoa, ela vem do hebraico e significa passagem. Deus faz uma aliança ainda com Abrão. E essa aliança se estende por toda a descendência. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e de Jacó se originaram 12 filhos, a qual dá origem às 12 tribos de Israel. E a palavra do Senhor nos mostra que a terra por um momento passou por um momento de fome, um momento de dificuldade, um momento de escassez, que não assolou somente a terra do Egito, mas toda a terra. E José, já governador do Egito, um dos 12 filhos de Jacó, além de prover o alimento, ele recebe e abriga Jacó, seu pai, e os seus irmãos na terra do Egito. E o tempo vai se passando, e a palavra de Deus nos mostra que o povo hebreu começa a se multiplicar sobre a terra do Egito. Jacó morre, José morre, e os seus irmãos também morrem. E o faraó daquela época, a qual colocou José como governador, também morreu. E passados-se muitos anos, é levantado um novo rei, um novo faraó sobre a terra do Egito, a qual não conhecia José, a qual não conhecia seus irmãos e nem a sua descendência. E vendo a multiplicação do povo hebreu sobre a terra do Egito, ele resolve escravizar aquele povo, ele resolve colocar aquele povo cativo na terra do Egito. E assim o povo hebreu, e assim o povo de Deus se torna escravo por nada mais, nada menos que cerca de 400 anos naquela terra. E é nesse contexto que Deus levanta um homem chamado Moisés para os guiar e para os libertar das mãos de Faraó,
rumo à terra prometida. E foi esta passagem da escravidão para a liberdade, e foi esta passagem da morte para a vida que acontece um evento chamado Páscoa. O processo de negociação entre Moisés e Faraó não foi nada fácil, não foi da noite para o dia, não foi com poucas palavras, foi um processo difícil. E a palavra de Deus nos mostra que isso incluiu 10 pragas sobre a terra do Egito, a qual eu não vou destacar uma por uma, porque o tempo não nos permite, mas na última praga, a pior delas, o Senhor derrama sobre aquela terra uma praga, que seria a morte de todo primogênito que houvesse na terra do Egito. E Deus dá instruções para o seu povo, através de Moisés, seu servo, dizendo: cada família tome para si um cordeiro, macho de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem defeito, o melhor, e o sacrifiquem. E aquele sangue a qual foi sacrificado o cordeiro e foi derramado daquele holocausto, vocês peguem aquele sangue e passem nas ombreiras e nas vergas das portas, a qual vocês residem nas suas casas. E se a família for pequena, vocês convidem o vizinho, convide o vizinho ao lado, a qual vocês moram perto ali, e comam daquele cordeiro. Assem aquele cordeiro e comam ele inteiro, comam a cabeça, comam os pés, comam as vísceras, e se acaso, porventura, sobrar algo, no outro dia vocês queimem, comam com os vossos lombos cingidos, comam com os vossos sapatos nos pés, comam com os cajados na mão, comam depressa, pois esta é a Páscoa do Senhor. E a Bíblia nos mostra que meia-noite, em ponto, o próprio Senhor, o próprio Deus, passou sobre a terra do Egito, e ele feriu todo primogênito de toda casa, seja ele rico, pobre, seja ele escravo ou rei, seja ele animal ou filho de Faraó. Ele passou, e a qual a casa não tinha o sangue passado na verga das portas ou no umbral, o Senhor passou e matou, recolheu, dizimou aquele primogênito daquela casa. E esta é a Páscoa descrita no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a qual a gente vê na Bíblia Sagrada. Mas, como bem sabemos, todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, todas as leis, todos os costumes que existiam, tinham um propósito, e esse propósito era apontar para Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus nos mostra em sua epístola que Jesus, ele é maior que os anjos, Jesus, ele é maior que Moisés, Jesus, ele é maior que Josué, Jesus é maior que o sacerdócio de Arão. O Antigo Testamento aponta para uma única pessoa, o Antigo Testamento aponta para Cristo. A igreja tem que apontar para Cristo, a Escritura tem que apontar para Cristo, esta linda cantata de Páscoa aponta para Cristo, a mensagem da igreja aponta para Cristo, tudo na nossa vida tem que apontar para Cristo, a pessoa bendita de Jesus Cristo. A figura central da Páscoa é Cristo. A figura central da festa a qual nós celebramos, chamada Páscoa, instituída no Antigo Testamento, celebrada nos dias de hoje, na igreja contemporânea, aponta para Cristo. Nada tem a ver com chocolate, nada tem a ver com ovo, nada a ver tem com coelho. Páscoa tem a ver com sangue. A Páscoa não tem a ver com coelho, a Páscoa tem a ver com cordeiro. A Páscoa não tem a ver com chocolate, a Páscoa tem a ver com sangue. Isso é o sentido da nossa Páscoa, Cristo Jesus.
E na antiga aliança um cordeiro era sacrificado para salvar a família dos hebreus. Na nova aliança, Cristo é sacrificado para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para salvar a nossa casa, para salvar a nossa família, para salvar a igreja do Senhor, aleluia. E na antiga aliança não era sacrificado qualquer cordeiro, não era qualquer um. Não era qualquer um que iria passando e eu vou sacrificar aquele, o mais magrinho, o pior, o mais feinho, não. Na antiga aliança era sacrificado o melhor. E se te traz tristeza e dó, pena, te ver um cordeirinho, tadinho, de 1 ano, o mais bonitinho sendo sacrificado, imagina o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso sendo sacrificado. Jesus não tinha mancha, Jesus não tinha mácula, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha engano, Jesus era perfeito. O cordeiro era levado amarrado, às vezes chorando, às vezes gritando. Jesus não, ele não foi amarrado, ele não foi levado chorando, ele não foi levado esperneando. Jesus se ofereceu em meu favor, em teu favor, em favor desta igreja. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro, não porque ele foi escolhido, porque antes mesmo da fundação do século, ele já tinha sido morto, pela minha e pela sua vida, pelo meu e pelo seu pecado, pela igreja do Ministério do Belém, por esta cantata de Páscoa, para que hoje eu e você estivéssemos livres, celebrando, adorando e agradecendo o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A antiga aliança aponta para Cristo. É uma tipologia, é uma sombra do que iria acontecer. A gente vê a nossa sombra passando quando a gente fica perto da luz, perto do sol. A gente vê a nossa sombra. A nossa sombra reflete quando ela entra em contraste com o sol. Mas a nossa sombra não é nós, é uma sombra. Ela tem a aparência, ela tem a forma, mas não é eu, não é você, é uma sombra. E o Antigo Testamento aponta para Cristo. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo, epístola por epístola, aponta para a pessoa de Cristo. Existe um fio escarlate que passa entre todos os livros, entre todos os capítulos, entre todas as histórias. E este fio escarlate é o sangue do Cordeiro de Deus. Em Gênesis 3:21, o cordeiro que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva, para cobrir o pecado de Adão e Eva, simbolizava, tipificava Cristo Jesus. Em Gênesis 4:4, o cordeiro oferecido por Abel, a qual Deus se agrada daquele cordeiro, daquela primazia, daquela oferta, simbolizava um cordeiro a qual Deus iria se agradar futuramente. Em Gênesis 22, o cordeiro morto por Abraão no lugar de Isaque, simbolizava Jesus Cristo. E em Êxodo 12, o cordeiro morto na instituição da Páscoa simbolizava Cristo. E há 2000 anos atrás, Jesus, este cordeiro apontado no Antigo Testamento, é imolado, levando consigo os nossos erros, levando consigo as nossas chagas, levando consigo nossos pecados. Este cordeiro que não tinha engano em sua boca, este cordeiro que não existia pecado nele, este cordeiro que era nada mais, nada menos que o alfa,
que o ômega, que o princípio, que o fim. Ele não tinha começo porque ele não foi criado. Ele não tinha fim porque ele é eterno. Aquele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro morto. Em João capítulo de número 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem morreu para nos dar vida foi o Verbo. Quem morreu para nos dar vida eterna foi o Verbo. Quem foi morto pelo meu e o seu pecado, pela minha e a sua iniquidade, foi nada menos que o Verbo. Já é um motivo primaz, já é um motivo mais do que especial de estarmos aqui hoje, celebrando Cristo, celebrando a Páscoa. O povo hebreu ficou 400 anos cativo, escravizado, humilhado, sem identidade na terra do Egito. Nós também outrora éramos escravos, outrora a gente não tinha identidade. A gente vivia mortos em nossas ofensas, em nossos delitos, em nossos pecados, caminhando a passos largos para o inferno. Mas um cordeiro foi morto, um cordeiro foi sacrificado, e o sangue deste cordeiro não foi passado em verga de porta, nem nos umbrais das portas. O sangue deste cordeiro foi aplicado na minha e na sua vida. Ele nos deu um banho de sangue, ele levou consigo a nossa culpa, ele levou consigo as nossas chagas, ele levou consigo a nossa condenação, pois agora nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, e não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, porque o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jesus nos livra da lei, do pecado e da morte. Não existe mais Egito na vida do crente, meu irmão. Não existe mais Faraó na vida do crente, meu irmão. Não existe mais escravidão na vida do crente. Não existe mais condenação na vida do crente. O que existe na minha e na sua vida é o motivo de louvarmos e adorarmos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, louvado seja Deus. O centro da Páscoa é Jesus. O sinal da Páscoa é o sangue. O propósito da Páscoa é a libertação. Mas nada disso seria válido. Não estaríamos aqui hoje congregando, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor com a linda orquestra, com o lindo coral. Não estaríamos aqui hoje se o Cordeiro não tivesse ressuscitado. O motivo de estarmos aqui hoje é o Cordeiro ter ressuscitado. É Cristo ter ressuscitado. Cristo não está morto, Cristo vive. Cristo está vivo. Em 1 Coríntios 15, versículo de número 20, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. A maior notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. O túmulo vazio de Cristo é o berço do cristianismo, é o berço da igreja, é o berço da nossa fé. Se a morte tivesse contido Jesus Cristo, se o túmulo tivesse contido Jesus Cristo, se a morte tivesse contido Jesus Cristo, hoje nós não estaríamos aqui, hoje nós não estaríamos livres, hoje nós não estaríamos louvando, adorando, hoje eu e você não estaríamos salvos em Cristo Jesus.
mas diferente do Antigo Testamento, diferente da Páscoa dos Hebreus, diferente de toda a antiga aliança, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, ele vive, ele está vivo, ele morreu, ele ressuscitou, e ele é o único que nos dá a vida eterna. O túmulo de Buda está vazio. O túmulo de Buda não está vazio. O túmulo de Maomé não está vazio. O túmulo de Allan Kardec não está vazio. O túmulo dos pais da igreja não está vazio. Mas lá em Israel, lá na Terra Santa, na Terra Prometida, lá naquela tumba fria, a qual não era de Cristo, ele não teve nem a obrigação, nem o dever, nem o trabalho de poder comprar um túmulo para ele, porque ele sabia que ele não ia ficar morto. Túmulo emprestado, aquele túmulo vazio, aquele túmulo hoje não tem ninguém. Hoje aquele túmulo não tem nada. Hoje aquele túmulo está vazio, está escrito assim: ele não está aqui. Aleluia. Ele ressuscitou. Oh, aleluia! Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz, Jesus venceu a condenação do nosso pecado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meu irmão, a nossa fé seria vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, hoje nós não teríamos a certeza da nossa salvação. Mas ele vive, Jesus vive, o Cordeiro de Deus vive, e esta é a Páscoa do Senhor, iniciada no Antigo Testamento e consumada através de Cristo na minha e na sua vida. Não fomos comprados com ouro, não fomos comprados com prata, não fomos comprados com as coisas da nossa vã maneira de viver, nós fomos comprados com o sangue precioso do unigênito do Pai, e através deste sangue fomos lavados, libertos da escravidão do pecado e do engano. O Cordeiro de Deus morreu, mas o Cordeiro de Deus ressuscitou, e como ele ressuscitou, um dia também ressuscitaremos junto com ele. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, Cristo vive, e porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. Porque Cristo vive, temor não há, mas nós sabemos, bem sabemos, que a nossa vida está nas mãos do meu, do seu, do Jesus da igreja, na mão do nosso Jesus, que vivo, está vivo, reina para todo sempre, e vivo está. Este é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. Esse é a nossa libertação, ele é a nossa vitória, ele é a nossa Páscoa. Que esta palavra penetre no seu coração, na sua alma, e que nesta noite possamos agradecer, louvar, bendizer, oferecer um culto ao Senhor, ao Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador de nossa vida. Assim eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Dá para dizer amém, igreja? Glória a Deus.